Boa tarde, meus amados irmãos. Eu quero fazer uma leitura santa da palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, o versículo 5 até o versículo 8. Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Que o tema é Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Falar um pouco sobre a excelência de Cristo, e também vamos falar um pouco sobre os anjos que foram criados por Deus. A diferença entre Cristo e entre os anjos. Diz assim o versículo 5 de Hebreus capítulo 1. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do rei, do seu reino. Meus amados irmãos, falar um pouco sobre Cristo, a excelência de Cristo, e também sobre os anjos que são ministros de Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que houve uma geração e houve criação, Nós entendemos que Jesus Cristo, ele não foi criado. Jesus Cristo foi gerado. Por isso que ele diz: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Quando fala de geração, está falando de algo completo. Então, quando Jesus ele se fez carne, Deus enviou seu Filho, ali o próprio Jesus ele foi gerado. Gerado significa de algo completo, algo permanente, algo que não tem limite. Então, quando Jesus ele saiu, automaticamente, como verbo, que ele é a palavra que sai da boca de Deus, ele foi gerado por Deus. Quer dizer que ele faz parte completa de Deus. Então ele saiu e foi para o ventre de Maria, foi concebida pelo Espírito Santo. Então na saída, ele vai para o ventre. Então ali Jesus ele vai ter algo também completo com Maria, porque ele vai nascer. Nascer, geração significa nascimento, significa conceber, significa dar luz. Geração. Então ele vai para o ventre de Maria, é concebida pelo Espírito Santo. Então ali ele vai ter uma relação também completa com Maria. Por quê? Porque Maria simboliza a igreja. Então, ele é chamado de filho é porque houve o nascimento. Jesus nasceu automaticamente como uma criança normal. E ele vai crescer como filho, que ele vai ser filho da parte humana de José e Maria. Só que ali ele foi chamado de filho porque houve o nascimento. Filho, todo aquele que nasce é chamado de filho. Houve o nascimento. Mas Jesus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Então, geração é algo completo. É algo sem limite.
Quando automaticamente o filho ele nasce da mãe, ele é gerado pela mãe, está demonstrando que o filho faz uma parte completa da mãe. Ele não tem limite, né? Algo limitado. Mas ele faz parte completa da mãe, porque ele foi gerado. Gerado é algo completo. É algo firme. Então, Maria simboliza a igreja. Jesus, ele tem uma intimidade profunda com a igreja. É algo completo, uma ligação completa, Cristo e a igreja. Quando fala dos anjos, os anjos são ministros de Deus. Que eles trabalham em favor de todos aqueles que vão herdar a vida eterna. Em Hebreus fala aqui. Então, os anjos, eles foram criados. Porque criação vem de um limite. Eles foram criados com poder limitado. Deus deu uma capacidade limitada para os anjos. Mas Jesus foi gerado. Jesus é algo completo com Deus. Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Então Jesus ele tem algo completo com Deus. Quando ele sai, mas ele permanece, porque ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são só um. Então, quando a gente vai analisar sobre a criação de Deus, eles vão ser uma geração. Algo completo. A geração é algo completo que não pode ser esquecida. Geração, multiplicação. A própria geração tem uma simbologia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo simboliza a multiplicação. Ele é o consolador, ele é aquele que convence. Então, se é aquele que convence o homem do pecado, né? Então, vai haver uma multiplicação. Então, a parte da humanidade, ela simboliza a multiplicação à humanidade. Geração, algo completo. Algo que vai ter uma ligação com o próprio Cristo. Geração, porque a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir do momento que Deus enviou o seu Filho, a gente não pode calcular o amor de Deus. De tal maneira, ninguém pode calcular. Então, há uma ligação profunda de Deus, através do seu Filho, com a humanidade. Então, é algo completo que Deus tem com a humanidade, porque é chamado de geração. Gerar é algo completo. Então, toda a ação de Deus é profunda. Deus, ele é toda parte de algo profundo. Amor, paz, alegria, bondade, santidade, né? Tudo para Deus é profundo. Então, a gente entende que os anjos são ministros. Tem uma hierarquia. É por isso que quando vai lutar com Lúcifer, não vai ser os anjos, os ministros, os menores, com capacidade menores, mas vai ser o próprio arcanjo Miguel, que é a simbologia de Cristo, o guerreiro. Então, quando vai para Lúcifer, porque Lúcifer foi o primeiro anjo que foi criado. Então ele é um anjo poderoso, mas Deus tem todo o poder. Então é Lúcifer que ele tem uma capacidade extraordinário de poder. Ele foi o primeiro anjo, Lúcifer, que significa anjo de luz. Mas a gente vê que Jesus é aquele que intercede, é o braço direito de Deus. Ele é aquele que está intercedendo pela humanidade. Intercede pelos santos. Então é Jesus que vai lutar com ele. Deus vai usar uma ação suprema. Porque para vencer ele tem que ter
a ação suprema. Aonde há a ação suprema do Espírito Santo de Deus, que é o poder ilimitado de Deus, automaticamente combate Lúcifer. Porque ele foi o primeiro anjo. Porque Deus, ele é uma hierarquia. Os anjos têm um limite de poder. Cada anjo tem um limite de poder. Arcanjo Miguel, né? Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael. Por que Arcanjo Rafael que a gente não vê mencionado na Bíblia? O Arcanjo Rafael, ele tem uma simbologia de profeta. São esses 3 anjos. Se você for buscar, você vai ver que são 3 arcanjos. Arcanjo Miguel, Arcanjo, né, Gabriel e Arcanjo Rafael. O Arcanjo Miguel, uma simbologia de Cristo, que é aquele que vai lutar para defender o povo de Deus. É a simbologia de Cristo. O Arcanjo Gabriel é aquele que vai levar as boas novas. Ele é o arcanjo de mensagem. É o arcanjo de boas novas que vai levar ali também uma mensagem de libertação, de defesa, né? E o Arcanjo Rafael são esses 3 arcanjos. O Arcanjo Rafael, ele tem uma simbologia de profeta, porque o Arcanjo Rafael, você vê ele oculto. O Arcanjo Rafael, ele é aquele que leva, né, mensagem de loucuras. O que significa loucuras? A palavra louco vem de tristeza e cura vem de paz. Loucura, tristeza, cura, paz. Então, tanto ele tem o Arcanjo Rafael, ele tem uma ação de profeta. O profeta, quando ele vai na casa de alguém, automaticamente, como diz 1 Samuel 16, ou ele leva uma mensagem de paz, como foi o profeta Samuel, que foi na casa de Jessé, ou ele leva uma mensagem de paz, ou uma mensagem, automaticamente, de tristeza. Então, o Arcanjo Gabriel, você vê que não parece. Você não vê, ou seja, o Rafael. O Rafael, porque ele tem uma ação de profeta, é no oculto. Ele simboliza ali a ação de profeta Isaías, qualquer um dos profetas. O arcanjo Rafael. É por isso que você vai ver falar mais do Miguel e Gabriel, que leva a mensagem para Maria, né? E ele age numa dimensão de boas novas. Mas o Rafael não parece, é por isso que diz que é de cura, né? Mas é de loucura, porque tem a mensagem de que quando o Rafael ele age para uma ação de determinação, né? De dizimar, de destruição. Então a ação dele, ainda que seja um exército tão grande, mas é enviado automaticamente o arcanjo Rafael, porque o arcanjo Rafael pode ser imenso, né? Automaticamente o exército pode ser imenso, mas Rafael, porque esses exércitos imensos, eles são exércitos, né, que não é automaticamente Lúcifer. É eles que ministram para ele, né, o exército, mas né, são as hostes espirituais. Então só o arcanjo Rafael ele pode eliminar pelo poder do Altíssimo, mas tudo está dentro de uma ação de Deus. Então automaticamente ele age, o arcanjo Rafael, para eliminar. Então não precisa que vá Miguel. Miguel ele vai confrontar o próprio Lúcifer. É por isso que Miguel ele defende a autoridade suprema de Deus, né? Que é o próprio, que simboliza o próprio Jesus. Ele tem o poder extraordinário de excelência completa, o defensor. Então, para esses exércitos aí, que são hostes espirituais, Rafael, que é a ação de destruição, ele tem uma ação de loucura, que é tristeza e também cura, entendeu? Então, que nós possamos entender que existe, se você for buscar, você vai ver 3 arcanjos: Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael. Claro que
não podemos contar os anjos do céu, são muitos, mas o que a Bíblia vai nos alertar, se você for ver, ou você vai fazer um estudo sobre angelical, você vai ver muitos tipos de... Então, antigamente, hoje vai falar sobre os anjos, né? Mas, se você for analisar o que está na nossa visão, são os três: Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael. Mas o Arcanjo Rafael, ele é uma ação que ele é como um profeta. É como um profeta ele age. Ele age na parte de tanto de trazer uma tristeza, porque é ação de dizimar, de destruir. Entendeu? Ação de destruir. E também ele tem a ação também de cura, de trazer paz. Então que nós possamos ficar com essa palavra, né? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.